E aí, pessoal, professor Rinaldo, então vamos continuar a nos conhecermos, né? E eu vou começar com uma aula hoje. Não assusta, é um assunto, né, delicado, mas aos pouquinhos a gente vai aprender, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui na aula. Bom, essa é a aula número 1, né? Vocês estão conhecendo o professor Rinaldo e eu gostaria que vocês olhassem essa palavra aqui, ó, trigonometria. Como é que é, professor? Trigonometria, tá? Então essa palavra, vou repetir pela terceira vez. Trigonometria. Na realidade, é o encontro de três palavras. Tri significa três. Ágono significa ângulo. Podemos pensar como lado também. E metria significa medida. Tá? Então, quando a gente fala em trigonometria, a gente está estudando medida de três ângulos. Tá? Ah, professor, mas eu conheço isso lá do ensino fundamental. É triângulo, sim. Tá? Então, você já tem o quê? Um conceito do que seja isso. Tá? A palavra conceito significa ideia. Então, você já tem uma ideia que trigonometria puxa a palavra triângulo. Tá? Mas o que seria trigonometria? Então eu estou perguntando, se eu pedir para vocês definir, né? Eu nem vou pedir agora, nem tem como ficar definindo se está começando agora. Então a palavra definição significa o que é, né? Então o que é trigonometria, tá? Então vamos pensar por enquanto como um estudo em triângulo, tá? E a palavra significado, né? Significa o quê, né? Essa palavra significado é algo que tenha sentido para vocês, tá? Eu só aprendo uma coisa quando aquela coisa dá sentido para a gente, tá? Então, resumindo essas três palavrinhas aqui, vamos ter uma ideia do que seja trigonometria, tá? O que é trigonometria e um sentido para nossa vida, né? O pessoal pergunta, para que aprender isso, né? A gente aprende porque é usado no nosso cotidiano aí, tá bom? Então não assusta e vamos lá para o nosso assunto. Olha a primeira situação aí. A primeira situação é um desenho, né? Eu não sei se vocês estão vendo aqui, um prédio com a letra X. Então a pergunta está aqui, ó. Então você está vendo um prédio e está perguntando a altura desse prédio. Só que esse prédio está sendo visto por um engenheiro, por exemplo, né? Ele está lá com um aparelho chamado teodolito, né? Ele vê o topo do prédio, ó, ele está olhando, ó. Ele está olhando o topo do prédio e o prédio. Então, do lado, né, que ele está olhando com um ângulo de 30 graus. Então, apareceu nesse desenho total um triângulo, tá? Então, vou repetir ele aqui, ó. Só dá uma olhadinha aqui, ó. O engenheiro, né? Ele tem 1,50 m de altura, então é um engenheiro baixinho, né? Ele está a 200 metros do prédio, né? Ali junto com o ângulo tem uns 200 metros, tá? E ele quer saber a altura desse prédio, seria tipo de uma pergunta, tá? Então por isso que nas construções de estrada, quando a gente vê o engenheiro olhando lá, tipo um binóculo, ele está medindo a altura de uma montanha, ou a rampa de um asfalto, alguma coisa desse tipo. Tudo bem? Bom, vamos repetir o desenho. Então aqui tem o engenheiro, né? A 200 metros tem o prédio e esse prédio forma com o chão um ângulo de 90 graus, conhecido como ângulo reto, tá? Aos pouquinhos a gente vai aprendendo isso, tá? Não precisa assustar, a gente vai aprendendo dessa maneira. Então eu formei aqui um triângulo, tá? E um dos ângulos dele, além do ângulo de 90 graus reto, temos aqui 30 graus, tá? Então eu tenho três lados, onde está pedindo a altura do prédio, tudo bem? Seria esse lado aqui. Esse lado, ele está do lado oposto do ângulo. Como assim, professor? Aqui está o ângulo. Lá do outro lado, né? É chamado de oposto, tá? Oposto. E o 200 aqui, ó, que é a distância do engenheiro até o prédio, nós chamamos de junto com o ângulo. Então, adjunto, tá? Então, ou adjacente, tá? Então, essas palavrinhas, elas existem, tá? Então,
O ângulo de 90 graus, né, foi formado por dois lados do triângulo retângulo. Triângulo retângulo que sai de um retângulo. Então, esse triângulo aqui, formado aqui, né, temos um lado oposto e um lado adjacente. Bom, formar ângulo reto vem de um, eu não sei se é do latim ou do grego, formar ângulo reto significa cateto. Então, eu falei cateto, eu não falei caeteto, né? Caeteto é aquele porco do mato. Agora, cateto é os lados menores do triângulo retângulo. Você já deve ter visto falar sobre cateto oposto e o cateto, o outro cateto adjacente, tá? Então, por enquanto, guarda que o triângulo retângulo tem dois lados menores chamados catetos e um lado maior chamado, o nome que deu para isso, chama hipotenusa, tá? Hipotenusa, correto? Vamos partir para a segunda situação aí, depois a gente vê como que calcula, né, essa altura do prédio, tá? Então vamos dar uma olhada na situação número 2. Dá uma olhadinha aí. Então vamos rapidinho aqui, ó. Eu tô vendo aqui uma montanha tipo Pão de Açúcar lá do Rio de Janeiro, né? Uma torre aqui. Então a distância dessa montanha até a torre, né, tem uma distância, tá? E essa distância lá com o morro forma um ângulo aqui de 90 graus, tá? Esse morro aqui tem 200 metros, lá do lado oposto do 30. Olha o ângulo de novo aqui, ó, 30, tá? Então, morro e torre, provavelmente estão construindo aqui o bondinho, né? Que leva lá no topo. Então, se você reparar aqui, vou desenhar de novo. Tem a montanha, tá? Tem a distância da montanha até a torre, formou um ângulo de 90 graus. Esses dois lados são chamados de catetos. Aos pouquinhos vocês vão guardando esse nome, cateto, tá? E onde vai ter o bondinho, que vai levar de um lugar a outro, é o que nós chamamos de hipotenusa. Então o professor está repetitivo, porque essas palavras vão aparecer sempre na linguagem aí da trigonometria, tá? E a terceira situação, dá uma olhadinha também. Não é difícil de perceber que o avião vai sair do chão e vai ficar a uma certa altura quando chegar aqui. Então, o avião andou 8 km, está escrito aqui, ó, 8 km, né? Voou, decolou, 8 km, tá? Só que ele não andou só para cima, ele andou afastou aqui, ó, para a direita, né? Para a direita. Então, o avião sobe vertical e vai para a direita. Esse vai para a direita, esse afastamento e essa altura formaram um ângulo de 90 graus. Então, esses dois lados menores, que aqui formou, né? Então, vou repetir o desenho. O avião sobe e fica a uma altura do chão, correto? Temos aqui um afastamento para a direita. Não é difícil de perceber que formamos aqui um triângulo retângulo. Então, esse lado é o cateto oposto, tá? E esse outro lado é o cateto adjacente. É a palavra usada para quem está junto com o ângulo de 30 graus, correto? Então, por enquanto, vamos começar a guardar, né? De cada 10 coisas que eu falar, se você guardar 2, tá bom demais, tá bom? Então, a gente volta depois a falar sobre isso.